Então, seguindo aqui, né? Criados os campos, eu tenho que criar os métodos de envio e recebimento. Analisem o seguinte, você tem uma tabela no banco de dados, e essa tabela pode tanto receber dados, ao ser cadastrado, por exemplo, quanto enviar informações para o sistema, para a data grid. Então, nós criamos aqui uma tela, que foi a principal, e aqui onde estão as entradas, eu quero receber as entradas que estiverem cadastradas no banco de dados nessa data. Então, eu estou recebendo informações. Aqui nesse formulário, eu vou estar enviando informações para o banco de dados. Tá, para esses métodos de envio e recebimento, nós temos que fazer o seguinte, botão direito sobre o campo, no caso ID lançamento, ações rápidas aqui, ó, ações rápidas e refatoração, e eu tenho que criar o método get e set. Get é para recebimento, set para envio. Eu vou fazer isso com cada um dos campos que eu tenho aqui, ó, que é encapsular campo e utilizar os métodos de envio e recebimento dele, que são as propriedades. Se você tem 100 campos na sua tabela, você vai precisar de encapsular os 100, para que os 100 possam enviar e receber informações. É isso. Todas as tabelas que eu tiver, eu vou criar a entidade dela. Vamos fazer com a outra então. Botão direito é adicionar classe. A outra tabela é a tabela do ano. Beleza. E aqui então lá eu tenho um inteiro que é o ID do ano e um inteiro que é o ano em si. Só isso. Maravilha. Botão direito, ações rápidas e refatoração em cada um dos meus campos. Pronto. Então, depois que você criou as telas, não precisa, obviamente, criar todas as telas antes, tá joia? Mas depois que você criou a tela, criou as entidades, né? Um problema que nós temos aqui que é comum. É isso, ó. Eu criei a classe chamada ano e um objeto aqui gerou uma nomenclatura igual a ela. Isso não é legal. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou mudar esse objeto aqui, eu vou deletar, vou mudar para... ano, vamos colocar aqui, ó, ID ano e número ano, ok? Somente para não ficar igual ao nome da classe. Vamos aqui dar uma refatoração, ou eu poderia também alterar isso aqui, ó, em vez de deixar ano, vamos fazer isso, vamos excluir ela, porque a outra eu coloquei no plural. Então é interessante nós mantermos isso. Eu vou criar novamente e vou chamar a minha classe de anos. Pronto. Perfeito. E aqui, então, int ano e int ano. Aqui é ID ano, né? Pronto. Já não tenho mais esse problema de nomenclatura, ok? Foi até bom dar, porque aí vocês veem, então, que não pode ter um nome de campo igual ao nome da classe. Agora não tem mais nenhum problema, porque isso não aconteceu mais uma vez que a classe está no plural. Ok. Tá, já tenho as telas e já tenho as tabelas. Próximo passo, vamos criar a comunicação com o nosso banco de dados. Quem faz isso são os controllers. Então, aqui dentro dos controllers, nós vamos criar os métodos de inserir, de excluir, de buscar e todos os demais métodos. Eu tenho aqui um gerenciador de servidores que foi a comunicação com o banco de dados. Porém, eu não consigo diretamente utilizar essa comunicação dentro das minhas classes. Para que vocês entendam melhor, vamos criar aqui um novo controller. Então, eu estou adicionando uma nova classe em controller e aqui eu vou chamar somente de ano, ok? Ou então, vamos fazer ano controller. Pronto, beleza. Aqui em ano controller é onde eu vou criar alguns métodos. Então eu vou ter um método aqui que vai ser um método, posso até definir ele como um método inteiro. Depois eu vou explicar para vocês o porquê disso aqui, ó, né? Porque eu quero que ele me retorne um valor inteiro. Se ele me retornar, por exemplo, 1, eu sei que ele fez a inserção. Se ele me retornar 0, eu sei que ele não conseguiu inserir. Então eu vou criar ele como um método um método que retorna um valor inteiro. E esse método de inserção, por exemplo, ele vai herdar a partir da minha entidade. Eu estou inserindo quem aqui? Os anos. Então, eu vou pegar a minha entidade anos, que ele não vai reconhecer, então você tem que vir aqui e importar, né, a sua pasta de entidades, pronto, e vou chamar de ano. Ok. Tendo feito isso, aqui dentro eu vou criar a minha função que fará a inserção na tabela dos anos. Utilizando quem? Os dados que eu tenho aqui, ó, na minha entidade, porque eu não acesso direto a minha tabela, eu crio uma classe com os campos dela, e isso, né, são essas classes, no caso, são as entidades. Tá, mas e aí? Como que eu vou pegar, então, esta minha função que está dentro da classe do controller ano e vou comunicar ela com essa conexão que tem aqui? Isso não é possível. Só é possível comunicar
classes com outras classes ou com objetos que estejam declarados nelas. Então, como eu não quero criar uma classe de conexão, eu posso utilizar esse arquivo chamado appconfig, que é um XML, para criar um caminho de conexão ou uma connection string. Na próxima aula nós vamos fazer então esse caminho de conexão e vamos programar o nosso primeiro método ao banco de dados.